Bem-vindo, Guevara. Memória, moço. Obrigado, pá, tudo direito nesse corre-corre. Hoje é sexta-feira, pá, eu sei, está ficha dia, está ficha semana e está preparem em parte para a próxima semana, né? Então é um bocadinho corrido, Mas com, mas tudo bem. com, com vitória de seleção de basquete de Cabo Verde na qualificação para o Mundial contra a Nigéria, coisa da massa sabe, não? Uma essa Golias, às vezes até surpresa, né? Na luta contra os grandes, pá, de vez em quando o pequeno, pá, tá surpreende, Mas que não boa é? de Às vezes acontece. aquele vitória lá, Guevara. Vou como Olha, atleta, vou como basquete homem de área de desporto. é sempre um orgulho, a seleção é sempre um orgulho, né? Mas há que a seleção onde que tem pessoas com relações muito próximas, de certa forma, né? Mané, que é uma pessoa também fantástica, tem várias pessoas, tem marido também aqui de federação, enfim, tem o Mutombo, Dani, que é a seleção adjunta, enfim, tem vários colegas, amigos, de certa forma, pessoas que me têm um grande carinho. Agora, Edi também acrescenta tudo isto, então, motivo de orgulho, pá. Ok, vitória para Cabo Verde, é sempre um motivo de orgulho. Pá. Isso é tudo seleção, de certa forma, mas tem que ter mais afinidade, não é? Já foi também, já participa na grupo de seleção de vôlei, nesse caso. É um ambiente fantástico, às vezes sacrifícios no silêncio, que às vezes o público até percebe. Okay? E é guerreiros, pá. Ao que está na seleção, nas condições que Cabo Verde tem, não obstante melhorias pontuais que têm acontecido, mas não estou já na rádio, de vez em quando ultimamente pessoas dirigentes têm colocado desafios. Enfim, num contexto de pandemia, a pessoa que está lá, está ganha, se o esse país mesmo, é uma coisa grande, apesar de que tem havido sempre apoios. Nunca é suficiente, mas é um motivo de orgulho. Seleção é sempre um motivo de orgulho. O Babu Flã, tem o passado tá cruza com o vôlei, assim mesmo? Sim, antes de não ser profissional, não foi durante muitos anos, no começo com 16 anos. E no tempo de liceu, ainda vôlei era alguma novidade, de certa forma, então não tinha, levava jeito para a coisa, né? E em começo de 16 anos, tive na BC, na Académica, contra o jogador de Pomba Brasil, continua a jogar no Brasil, a mim tem 1,73 m, joga na vôlei no Brasil com média de altura 1,80 m, 1,90 m, e na época de facto não tinha alguns, não era rápido, não tinha um poder de salto, não tinha um poder de impulsão muito forte, e não era atacante de 4, portanto atacante de 4, na Brasileira se fala atacante de ponta, é aquele jogador mais completo, é aquele que te defende melhor, é aquele que te ataca mais forte, é aquele jogador mais completo. E mim estava exatamente naquela posição de maior desafio. Então, desde muito cedo, me aprendi que você consegue coisas acreditando na boa, e às vezes é necessário sorte. Mas para ter sorte, dá muito trabalho. Para maior que você ter sorte, você tem que ter um trabalho feito, para poder aproveitar aquela sorte. E me teve tudo o que é no contexto desportivo, num contexto de forte competição. Na minha universidade, participa na seleção de UF, Universidade Federal Fluminense, e de tanto insistir, quase um ano como reserva, né? Minha posição tinha sempre jogadores de 1,80 m para arriba, né? E teve um dia que a sorte bateu, né? E aquele colega Aleja fez um salto, caiu, e a Mijan estava pronto, antes de treinador subir para a bancada, a Mijan está em pé, pronto, se frente, e que tive outra opção. Mas, na hora que está com isso, aquela situação que você está falando de a sorte, você tem que estar devidamente preparado para, não só no desporto, mas naquela circunstância, você tem que ser já com um background de preparação, melhor dizendo, para aquele salto, ou não? É verdade, mas isso na vida, de forma geral, mas no desporto é uma coisa interessante, para Modern Flow, não tinha treinos, não tinha um desempenho muito forte no treino, não tinha capacidades de defesa, de ataque bastante interessante, como não tinha uma boa impulsão, tinha tempo de bloco, te compensava, tinha pouca altura, não é? É um desafio enorme, né? Então era um combate comigo mesmo para superar insuficiências no objetivo de altura, né?
Na verdade, meu processo de treino e como sempre o desporto esteve na minha dia a dia, né? Então era seu divertimento para mim, mas também era uma prática, tinha que fazer ginásio, tinha que fazer um preparo completo. Não podia, como o meu treino era permanente e tinha sempre oportunidades de desempenho no treino, na equipa, tem sempre a equipa principal, a equipa de suplentes, às vezes está muda, mas ainda estava sempre na equipa, né, de suplentes, de jogar contra a equipa principal. E sempre tinha um desempenho mesmo, no bloco, apesar de ter, na defesa principalmente, como ser mais baixo, era mais rápido, para conseguir apanhar algumas bolas e tal. Então, em termos atléticos, físicos, não estava em forma. Portanto, era período, minhas 22, 23 anos, portanto, não estava no pico de forma, ainda fazia ginásio com muita frequência, tinha uma performance atlética bastante interessante. Portanto, e coincidência quando de tudo isto, portanto, era uma luta permanente para Modi, era várias competições e mim sempre era preterido por razões óbvias, né? Apanhei tamanho, né? E naturalmente era difícil competir com esse variável, não é? A altura na vôlei hoje em dia, portanto, é uma coisa que... Mas, como, sim, isso é fundamental, ainda mais na atacante de ponta. Hoje em dia, mais na atacante principal, atacante central, né, que se chama, né, central, que é a pessoa que está bloqueia, que se chama até o bloqueador principal, que é o homem do meio, né? Mas, então, tive dado a tudo o junção mental de querer vence e de querer mostra-me a minha era capaz, e associado com a componente física, que na época estava também na minha pico de forma, e também associado à confiança do treinador, sabendo que me era teu aguerrido na campo, tinha uma postura, de facto, de leva equipa, de dar um grito de guerra, etc. Tudo isto, portanto, não é só o estar físico, é o estar mental também preparado para vencer, para mostrar que podes ultrapassar os desafios. E depois de ter entrado, depois é falando, olha, valeu a pena, fazer uma excelente prestação. Ninguém entra logo a seguir, não faz um bloco, né? Então, bloco com a altura, né? Para uma regra geral, tendência, né? Na vôlei, os atacantes exploram sempre a estatura mais baixa, não é? E quando um entra, era natural, eles explorava aquela parte mais baixa, né? Que mim, naturalmente, na ponta não tinha aquele... Então, conte-se que às vezes o excesso de confiança, né? Bucata preserva tudo, atenção. E aquele que é por isso que essa falou, o sucesso te trai. Às vezes, ao custar num pico, buta acha, mas nada te detém, né? Principalmente no adversário. E me conhece estado de brilho de atleta para mostrar que não tinha capacidade e que defrauda a confiança que o treinador deposita na mim, num momento crítico de jogo. Acho que era contra Santa Úrsula, não te lembro. Então foi um momento de mostra, e desde então o respeito da equipa perante a minha postura não havia dúvidas. Portanto, foi um ensinamento, ok? Desde então, se já era teu aguerrido, tornei-me mais ainda. Claro, mas foi uma coisa ali que é, na circunstância, você como reserva, foi reserva durante um longo período de tempo, naquele momento ele é muito mais fácil falar, não ser reserva, ninguém se bem aplica, você deixa bem a sabor da coisa. Mas não, história, aquele que você conta gosta, outras histórias te mostram, mas não. Aquele momento de facto de stand-up e meio statement, e mostra o compromisso, trabalha ainda muito mais. Coisa que a experiência pelo aspecto ali, ou se você fala com os jovens, naquelas conferências ou palestras, coisa que eu estou falando naquele aspecto, era um momento menos bom, aquele que deve ser postura, não só no desporto, mas na vida e como profissional. Olha, essa pergunta ali, de facto, é fundamental. Mano, tem tido a oportunidade de partilha na perspectiva de comportamento com os jovens. E, de facto,
a partir já tem um não, né? Vida a partir de ter um não. Depois tem uma questão comportamental que é muito importante, que esse cérebro gosta de zonas de conforto. É fácil dar um pé para trás perante uma adversidade, não é? E em vários momentos, de facto, ainda saía assim menos contente de alguns jogos, ainda achava que, por exemplo, a equipa podia que estava nesse melhor momento e não podia dar boa prestação, não é? Mas como Modern Flow, como não tinha uma prática permanente de atividade física, de preparo, de treinamentos, etc, etc, então era uma coisa que não gostava, não tinha uma paixão, e não tem, ainda fazia menos, mas ainda não tem. Então, acaba para ser um momento que mentalmente acha que aquele era um momento. Quando nem teve uma postura, um levanta para aquele momento, um dirige para o treinador, portanto, passar um conjunto de mensagens que às vezes é que tem uma opção, uma postura positiva, confiante, antecipa tendências. Então, a minha comunicação para jovens é de ter um não. E, às vezes, se tem fatores externos que você controla, tem que ter um empoderamento interno. É persistência que está a fazer coisas contigo. E desporto é uma escola, de facto. Né? Desporto é uma escola e vida também tem ensinou. E em percurso profissional, teve momentos altos e momentos baixos que permitiram depois outros momentos altos, foi aquela resiliência e também conhecer um pouco mais de minhas capacidades e conhecer também, acima de tudo, reconhecer minhas momentos onde erra e reconhecer variáveis que podem fazer crescer. Ok? Mas não tem uma tendência sempre de aponta. Mas que não te aponta, não tem 3 diários que você te aponta para nós. E às vezes, sendo que fatores externos podem ser relevantes, mas se eu vejo, boa parte de fatores internos pode contribuir para obter o melhor sucesso, para obter uma melhor prestação. Então, às vezes, estudos mostram também, sempre que tiver um problema, põe primeiro uma boba podia fazer melhor. Então, às vezes, você que não está fazendo, não te isola do problema, não está falando o outro que está a fazer mal. E nunca te percebe nas insuficiências, não é? Exato. E essa experiência ali na RAF, na NOSI, não tinha ele, às vezes, aqui dá um problema, é para morrer. Não, nós tudo, nós enquanto equipa, se traz um espírito positivo para bom, não contagiou, para não tenta de forma conjunta fazer isso. Mas é uma prática, é um hábito que tem que gera com o seu stress pelo meio, não é? Com o seu stress pelo meio. Então, mensagem para jovens, às vezes e também tem coisas que, para jovens, tem algumas coisas que só tempo está a fazer. Como às vezes que tem maturidade suficiente de perceber às vezes a mensagem que está passando, não é? Já está com 20 anos de estrada, né? Profissional, assim, está com 46 anos. Então, tem coisas que só o tempo fará. Que tem ensinamento que às vezes tem que dar com a cabeça. Agora, coisa que não tem feito, de facto, tem procurado fazer, está junto de jovens, principalmente junto de startups, que as iniciativas de empreendedorismo, porque não é só fazer negócio, é também o saber estar, essa tal resiliência de um processo mental, às vezes mesmo da ideia à efetividade tem um caminho a ser feito, não é? Ajuda a conceder, ajuda a lapidar aquela ideia e construir algo que seja mais palpável, não é? Então, esse percurso, minha contribuição tem sido muito na parte de atitudes e comportamentos, mas com coisas práticas, sem muita teoria, mas com exemplos concretos, muitas vezes vivenciados no contexto corporativo que tem sido grato de ter passado por uma escola que foi RAF, né, na área de tecnologia, depois foi NOSI, e sempre ter estado em equipas de alta performance, em termos de execução, não é? E isso, associado ao desporto, foi um grande aprendizado. Nem tudo foi fácil, eram ambientes de muito combate, entre aspas, mas positivo, era muita exigência, o nível de exigência era alto, porque na época Cabo Verde que estava com muito, não é? E isso ajudando, de facto, a empoderar a minha cabeça mais.
vou trazer uma questão ali agora de alta competição, né? Cada vez mais não se fala de Cabo Verde, incluindo na alta competição, mas também internamente no desenvolve o sentido da alta competição. E pessoalmente acredito uma boa parte do sucesso que não pode ter na alta competição, na alta performance, reside naquele diálogo interno que nós temos. Moki Guevara tem caras esse detalhe, esse grande detalhe do diálogo interno, de automotivar-se, de hora que motivação que está, qualquer mensagem que o deve passa para a própria pessoa. Bom, até tem dias que eu tenho vontade de levantar de cama, assim, naqueles momentos, lá que você reshape your mind and come back stronger. É um processo fácil. É um processo fácil. De facto, da confessou que como teve um período, teve basicamente, portanto, teve cerca de 16 anos de nose, RAF de nose, e teve tinha fase de formação, tinha formação para adultos, não é? Liderava tinha processos de entrega de produtos e preparar, capacitar adultos para execução de tarefas nos sistemas de informação, etc. Então, ao longo desse período, um trabalho tinha a componente comportamental, para podia posicionar melhor na minha comunicação técnica, não é? Então, um bata percebe ao longo do tempo que, conhecendo um pouco, é claro, está num ambiente de adultos, onde cada um tem essa forma de ser e de está focado na passo mensagem, tem que estar lida com a situação sem criar muito clivagens. Sem criar muito clivagens, não é? Então, tudo isso, ao longo do tempo, sempre me procura apropriar mais de conceitos de coaching, conceitos de consciência a parte da neurociência, de consciência processos comportamentais, de testes também de avaliação pessoal através de coaching, de algumas formações na área. Portanto, tudo isso bate aprimora. Também, paralelamente, foi treinador de vôlei também durante algum tempo, até yoga me aplica. Então, na treino. Portanto, não teve algumas coisas de yoga, não aplica yoga na treino, né? Princípios de yoga, que é yoga, princípios de yoga. Yeah, okay? Não, conheço muito pouco, okay? Conheço muito pouco, mas sempre me foi um curioso na questão de mindfulness, de perceber um pouco mais de boa, a meteu ansioso, ok? Meteu vontade de querer fazer coisas, etc. Então, com o passar do tempo, investindo mais na conhecimentos de mim mesmo, de perceber nesses pontos fortes, nesses pontos que me melhora, me bate aprimora minha abordagem a desafios. E RAF, nós, ajudando trabalho um pouco a perspectiva de desempenho, né? De aprimora na coisa que você faz e fazer direito. E é um percurso que você ganha maturidade e você percebe e você ganha motivação mediante resultados, é claro. Resultados, ok? Você tem que gerar resultados para você confiar no caminho que você está fazendo e aquele caminho é que é o caminho certo. Pode ter outros caminhos, mas aquele caminho que o deve continua, não é? E tem um aspecto que é importante. Lembra que no início me falou, o sucesso te atrai. Às vezes você entra num momento e fala, pá, tudo vai dar certo. E não vai. rosa, né? Mas não vai, diante passado também. Que aí no processo eleitoral teve momentos, já há alguns anos. Você confia, excesso de confiança, coisas que devem ser processos, né? Como o está sempre, te prepara todo o sistema, né? E a previsão, tem um famoso ilustração de ser feito nas 2 horas, né? Então, teve um momento, acho que foi primeira volta presidencial e segunda volta presidencial, uma coisa assim. E internamente eu ouvi essa coisa, 2 horas, será que está tudo? Não tinha que ser capaz de processos é tudo com kit, né? Uma mesa estava a lança, né? Já tinha kit, processos já era, hoje coisas estão rápido, né? É que as últimas eleições, coisas, né? Sistemas batem aprimora. Mas depois
questão acesso a dados, ou que tem acesso a dados de, né, que dados de lançamento, né? Então mesa tal lança 6 horas, mesa tal lança 7 horas, mesa tal lança X horas. Então, na época, quando você tabela dinâmica, dashboard, né, de fazer cruzamentos, então começa a perceber comportamento a partir de que horário que usas começava. Na segunda volta, aquilo, e de facto, você percebe logo tendência. Você percebe, mas naturalmente, internamente, fica assim, pô, 2 horas, de facto, mas é coisas que é capaz de 2 horas, o fato consumado, mas no espaço de 1h30, 2 horas, ou que esses dados de mesa também entram, você começa a perceber Sim, a tendência. tendência começa a consolidar-se. Exato. Então foi uma experiência, mas não teve uma primeira experiência que foi muito bom. Mas, então isto para dizer porquê? Às vezes o excesso de confiança. Exato. Para mais alta performance você tiver, ou para mais responsabilidade se você tiver, né? Você tem que ter sempre cuidado naquele outro eu de boa para falar, cuidado. Eu verifica aquele fio, eu verifica aquele botão, eu verifica aquele, eu verifica aquele outro. Então, minha sempre em sentido de alerta. Ainda fazia palestras às vezes, mas ainda tem aquele frio na barriga, ainda vai espiar coisa, ainda critica 10 minutos antes, põe aquele projetor, põe aquele coisa, põe tudo aquele processo de projeção, põe de ambiente, tem esse parte ali, ainda confesso, não tenho uma ansiedade comigo. Nunca gosto para onde que estiver naquela situação ali, para contextos que está de acordo, não é? Então, não tem esse bichinho que fica sempre em alerta. Ou que não tem uma atividade importante, 4 horas para manhã já acorda, nunca está conseguindo dormir. Sexta-feira, por exemplo, não teve uma atividade com a Direção Nacional de Receita do Estado. 4h30 já está acordado. Nunca está conseguindo dormir. É uma ansiedade saudável. É uma ansiedade saudável. Já está antenado. E na comunicação está parecendo alguma segurança, só quando fala, né? Mas a sorte tem um preparo por trás, né? E é muito preparo necessário, né? Necessário. Que vai na boa comunicação que tu faz e na outras conversa que eu tive privilégio de falar com vou falar sempre na RAF, naquele núcleo que inicia aquele processo de disrupção que se acontece nesse momento na Cabo Verde, aquele núcleo de inovação, da tecnologia, que na altura que era nada disso que se pareça, mas era um embrião, embora desconhecido por muita gente. Eu tive uma conversa com o Hélio Varela, ali na BSR Channel, onde ele falar um bocado desse processo de início da inovação tecnológica em Cabo Verde. Vou fazer parte também desse processo. Mas que você sente, ou que te lembra, o estive lá e você está hoje um outro cenário. Mas que era back in the days, mas que era aquele ambiente. Ele falando problemas que às vezes era fazer pessoas acreditam, mas a sorte e a felicidade de ter um bom núcleo permite fazer coisas excepcionais. Mas que todo esse processo. Olha, hoje Modern Flow, ao longo do tempo, para além da componente comportamental, trabalha a perspectiva da transformação no contexto digital, né? E trabalha a perspectiva organizacional, não é? Principalmente culturas organizacionais, né? E acaba para aprofunda, não tem um background de ciência da computação, mas depois vou fazer um mestrado de MBA, né? Business. E onde que não aprofunda mais a partir de 2008, 2009, 2010 na parte mais organizacional, né? Criam uma sensibilidade organizacional. Mas isso para dizer, para uma consulta coloca isto, para bem percebe de facto o que é que nós éramos mais tarde. Para naquele período de RAF, não tinha uma visão muito clara, orgulho nacional. Não tem que ser orgulho nacional, não tem que ter quadros nacionais que influencia o desenvolvimento tecnológico em Cabo Verde. Que ele era nos motivação, que ele era nos propósito. Então, confessou, acima de estratégia, tinha uma cultura. E não tinha uma cultura muito forte para fazer coisas acontecerem.
ok? RAF, nós bem tem estratégia a partir de 2005, 2006, com PES e PAS, etc. Mas já tinha um núcleo que tinha um brilho profissional muito grande para ser quadros nacionais com capacidade de competir. Porque na época tinha a questão de consultores de fora, também demanda e desmanda, e não havia uma autoridade à altura, não é? E RAF acaba para conseguir criar esse nível de credibilidade. Voltando para a cultura interna, tinha uma cultura de exigência, ok? Portanto, na época, Hélio, juntamente com o Fernandes, né, José Fernandes, Caputo, tinha Dinho Barbosa, só para dizer o núcleo, né, tinha José Moreno também, que eram pessoas já com mais idade. A minha tinha 25 anos, quando entra na RAF, 24, 25 anos. Portanto, e já acha um pessoal já com algum nível de senioridade. Então tinha um nível de exigência e tinha exemplos, ok? Na questões de essa mudança de cultura organizacional, Obama está falando, lead by example, né? Então, em termos de performance, não tinha chefias que era exemplo, ok? Não tinha, Hélio era um biquês, era um mentor para todos nós, era um coach para todos nós, e ia-te fazer pelo exemplo, você entende? Se era necessário vir à noite, ele está primeiro lá, vir à noite conosco. E várias vezes viramos noites, várias vezes. Então era uma cultura de paixão mesmo. Jim Barbosa, Jim Barbosa é meio artista e tinha um pensar também diferente. E depois também Paulo Noel. Enfim, tinha um grupo dinâmico, não é? Mas aquele núcleo duro era Hélio, Dinho, José Fernandes e José Moreno, era aquele núcleo inicial em termos de grandes atividades, né? De centro de encontros e tal. Tinha técnicos mais séniores também, alguns da Alfândega, Olívio, que agora está na coisa internacional, tinha Zeca. Também, enfim, não tinha alguns, mas o núcleo da liderança, não é? O núcleo que fazia as coisas irem para a frente era esse núcleo e, de facto, o grupo era unido, muito forte em termos de execução. Depois, em 2008, bem fazer uma análise na quadro de MBA, bem percebi característica que Rafa nós tinha na época, não é? Tinha uma característica para fora, era pouco virado para dentro, nunca tinha processos internos em termos de organização, em termos corporativos. Não tinha uma administração, né? Liliana, que também sempre foi suporte daquilo, não tinha a coordenação e depois não tinha o núcleo técnico. Portanto, com a liderança técnica do El Varela, o José Moreno, o Dinho, e o José Fernandes, portanto, era aquele núcleo técnico que liderava a coisa. E não tinha uma coesão muito grande. Né? Na época, nós era 15 a 20 técnicos e era multitasking. E um começa a fazer ideias de programação, não tinha alguns, apoiava algumas outras áreas também. Então, o Bata ganha, multiplica competências. Né? Yeah. Então, era uma para fazer várias coisas. Né? E teve esse privilégio de estar num grupo. Hoje em dia tem a Armandina, que hoje é administradora de INPS. Enfim, se me dá o nome, é um número bastante... Aquilo foi uma escola, não um Devara. Uma escola. E, acima, por exemplo, tudo processos que hoje, pandemia, essa força, administração pública, empresas, se fazem mais rápido, na época não fazia muito rápido. Tudo era muito rápido. Tinha que acontecer, tinha que provar. Então, tudo acontecia de certa forma com algum, entre aspas, já era tão intenso. O trabalho era muito intenso, de facto. E não tinha um propósito que nunca tinha meio termo, era fazer ou fazer, né? E não tinha lideranças, de facto, que te dava nós, e nunca tinha grandes condições por aí além. As condições foram surgindo mais tarde, né? O núcleo duro era um núcleo muito forte. Devara, o bocado que tem alguns dias, semana passada, salvo erro, participa numa conferência organizada
a pessoa do Ministério das Finanças. DNR, Direção Nacional de Receita do Estado. Exatamente. E onde que esse tema que o pega com alguma insistência era essa parte que você fala dele organizacional, mas sobretudo numa questão mental e na forma como tem encara as políticas públicas para o setor de inovação e tecnologia. Mas que botou aquele questão ali nesse momento? Olha, em termos de macroestrutura, de facto, não tem um ministério para a economia digital definido, ok? Durante ao longo dos anos nunca teve uma decisão tão clara assim, né, para um processo. Já houve um período onde que tinha uma administração administrativa que era abaixo do primeiro-ministro, mas agora o vice-primeiro-ministro assumiu a economia digital, que é um elemento o political will, né, o empoderamento político forte. Tem uma agenda também, né, fala para questões de agenda, tem uma agenda, né, a economia digital tem uma agenda, claro, e tem uma agenda de financiamento também, importante. Né, tem uma agenda de financiamento que me está como gestor de projeto de um DICES, que é Digital Cabo Verde Project, mas tem também reforço para a área de educação, de competências, tem questão de infraestrutura, parte tecnológica, tem um outro financiamento também de Banco Africano para modernização do governo eletrónico e da administração pública. Portanto, tem pacotes de financiamento bastante interessante, ok? Mesmo volumes de financiamento bastante interessante. E que cria uma condição para não executa melhor. Mas me fala nos desafios de organização, para modo aspectos culturais de nossa realidade cabo-verdiana, né? Que nós é pouco colaborativo, regra geral, ok? Regra geral. E não tem, se me refere naquela apresentação, não tem tido conflitos e resistências à mudança. Ao longo dos anos, já estou com 20 anos nesse percurso e ainda é presente. Portanto, para morrer é pessoas que estão no meio do processo, não é? E cheio de que as variáveis que não começa a falar de RAF, etc, etc, etc. Às vezes não tem problemas nas FIAs intermédias. Não tem uma questão que inclusive, houve uma questão sobre a Embaixada de Portugal recentemente, que foi publicado, inclusive, na Facebook, etc., que é um novo paradigma de atendimento público que a pandemia se ajuda a trazer. Não tem desafios ainda de colaboração, independentemente de instituição A ou instituição B, não tem desafios de colaboração. E esses desafios de colaboração passa para questões de poder. Né? Isso tem institucionalizado. E coloca, leva fasquia para modo, repara, numa perspectiva de coerência, não tem uma agenda 2030 que tem que acontecer por vários motivos, acelerado para um conjunto de necessidades que Cabo Verde tem que posiciona, de facto. E a nível político já está claro qual que é a agenda, o que tem que ser feito. A nível político, já colocado um pacote de financiamento para questões de economia digital, para promoção de economia digital. Instituições públicas têm que colaborar de forma mais ágil. E às vezes é tão linear. E isso tem acontecido ao longo dos anos. Raf Nozi teve, com o Casa de Cidadão, tinha momentos altos, depois as coisas foram amenizando. E isso tem acontecido de forma recorrente, não é? Mas não dou uma evidência recente de portal consular a nível de Embaixada de Portugal. Está num novo paradigma de instalação de uma solução que é fantástica. Talvez ainda fica com a impressão que, embora uma búfala de facto não tenha necessidade de ter uma admissão pública ou que as pessoas que estão à frente da admissão pública devem ser mais ágil no processo de decisão, mas também na adaptação dessas estruturas, dessas formas de pensar a novos tempos, nomeadamente a coisas que a pandemia bem põe nu,
Mas na Cabo Verde nunca te politiza excessivamente o setor da tecnologia e da inovação. Ele é que está excessivamente no papel de políticas, mas quando se espreme, se traduz na prática, ainda há um longo percurso entre a realidade e o discurso? Não tem um desafio de implementação. Não tem um desafio de implementação. Durante o tempo, foi uma pessoa cheia de ação, de gestão de projetos, portanto, de fazer a coisa que acontece, de remover barreiras, de pincha, de fazer cozer, de fazer uma colaboração, de junta, de toma de decisões, etc, etc, etc. Às vezes, entre a intenção, decisão e ação, tem, de facto, um gap, né? Que é natural de questões de priorização da agenda, várias outras questões, né? Nunca está por dentro o suficiente para ter uma opinião. Mas a impressão que fica, de facto, mas tem um delay, tem um gap entre tomada de decisões, vamos para este lado, e a sua implementação. Mas não tem questões que estruturais também de nossa realidade, ok? Repara, basta ter algumas evidências. Não tem no falar de questão de concentração de internet, que é grande, né? Hoje em dia está à volta de 70%, etc. Mas as empresas propriamente ditas, com pandemia, acho que 80%, 70% feature. Empresas que estão com tecnologia. Maturidade tecnológica de nossas empresas é baixa. Por outro lado, não tem uma forte concentração de tecnologia através de telemóvel na mão de pessoas. Ok? É evidente, não tem tinha concentração de móvel nas pessoas, né? Não está falando 108% de móvel, etc. Ou seja, não tem mais móvel que população de Cabo Verde. Yeah. Mas esse tinha concentrado na individualidades e não nas corporações. Ok? Isso também, de certa forma, afeta essa dinâmica de fazer empresas ganha mais produtividade, ganha mais acesso a oportunidades e várias outras coisas. Para além às vezes não está falando a questão do mindset, né? Ainda tem uma geração que está naquele mindset. Né? Se não olha pirâmide de Maslow, né? Necessidades básicas estava a subir, não é? Então, tem questões que estruturais. Se você pensa na sobrevivência e algum receio à aventura, à nova mudança, fica mais difícil, às vezes, promove, de facto, as ondas. Ok? Porque ali, talvez, é uma leitura que nunca tem elementos suficientes. Pode ser, às vezes, não te fala a questão de não te põe o foco no efeito e nunca te analisa causas. Não é? Então, te andou, exemplo, teve um projeto recente de código, Academia de Código, não é? E foi um projeto fantástico em termos da sua execução. Mas depois, na hora de empregabilidade, teve vários desafios. E na estrutura de mercado, nos empresariados, que tem uma demanda suficiente, e fica tipo um pescadinho de rabo na boca, não é? Nos microestrutura, nos micro e pequenas empresas, o mercado da forma que está, porque tu consegue ter de facto uma oferta e não tem que procura mercados lá fora para ter uma procura maior. Como que se está a consumir internamente a perspectiva da tecnologia, mas então tem questões que estruturais. Não tem jovens com capacidade que mestre de uma mentoria, mas entretanto o mercado às vezes não consegue suficientemente absorver. E como é que não te resolve esse desafio, Lídia, na boa perspectiva? O que não tem que fazer, continua essa caminhada, nunca pode parar. Essa caminhada de, por exemplo, de trazer uma dinâmica de jovens que tenta promover o seu conhecimento, oportunidades de negócio, é muito importante. Mas também é tão importante perceber nichos de mercado de empresas que está mais ou menos consolidado para reforçar-se. Ok? Tem nichos de empresa que têm alguma capacidade de resposta, mas talvez questões de acesso ao financiamento, alguma facilidade, mesmo a nível de formação, mesmo a outros níveis. Então,
e questões que podem merecer alguma atenção minha, como também, né, tem um círculo de pessoas conhecidos que estão nas pequenas empresas, tem jovens que estão perto naquelas iniciativas de empreendedorismo, etc. Botar todas evidências, né? E evidências no ter jovens com capacidade, sim, que mestre de orientação, que mestre de gera aquele bichinho de acredita na ele, me pode fazer coisas, mas não tem que ter, por outro lado, condições de infraestrutura para conseguir também criar dinâmica. E, por outro lado, no mestre também, empresas que já estão mais ou menos formado no mercado, mestre cresce, mestre gera mais oportunidades, não é? Mas, coisa que é necessário, a mim, inclusive, está como gestor de projeto de Digital Cabo Verde Project, que refere também a questão, um relatório de 2016 do Banco Mundial, que mostra que é necessário investir na áreas que é estrutural, que é tipo alicerce, não é? O processo regulatório é fundamental, né? A questão de preparar um ambiente regulatório com políticas devidamente preparadas para promover mais competitividade. A questão de serviços públicos deve ser mais empoderado, serviço público para gerar mais transparência, gera mais inclusão, gera mais aceleração de decisões para pequenas e médias empresas. A questão de banda larga, acesso à banda larga, de facto, escolas ainda têm algumas dificuldades de acesso à banda larga. A questão da capacitação das competências, ok? Professores têm novos currículos que estão em fase de preparação, têm formações que se dá também dentro da quadra de financiamento de Banco Mundial. Também, Modern Flow, a agenda, não tem uma agenda para atacar essas questões estruturais. Mas, paralelamente a isso, tem outras microações que têm que ser executadas. Como no reporte de 2021, que o Banco Mundial também, naquele, você refere aquela apresentação que eu fazia, eu refiro a uma publicação de 2021 de Banco Mundial, que está falando ainda tem pouco maturidade a nível do uso efetivo dos serviços públicos, não é? Então, é necessário perceber ir à causa, você entende? Ir à causa, desde a questão da facilita acesso aos serviços mais ágeis, né? Não tem um exemplo muito bem conseguido da Direção Nacional da Receita do Estado, que se dá passos com fatura, etc., se dá passos bastante consistentes. Mas o caminho é este, não tem que... Vamos que não te multiplica esse efeito. Vamos, se você repara, Cabo Verde, não sei se você partilha da mesma opinião que mim, mas você tem uma boa perspectiva nessa matéria. Se não repara, Cabo Verde tem um ritmo de desenvolvimento na sua máquina pública de prestação de serviços públicos com discrepância muito grande. Vou ter um caso que vou trazer gosto de pessoal que está a fazer um trabalho interessante, mas se calhar se vou bem num outro departamento do próprio Estado, a aceleração não é igual, a visão não é igual e mesmo o brio que vou falar há bocado quando se falava de como atleta, já que é a mesma coisa, Guevara. E aí te acaba, de certa forma, para periga o próprio desenvolvimento, não só do setor de inovação e tecnologia, mas ele acaba periga o próprio desenvolvimento do país. Olha, é uma questão muito pertinente, mas novamente, e como referi aquela apresentação, por isso que me leva àquela apresentação de sexta-feira, e bem na causa, acaba fala de o que todos nós já sabemos, né? Na todo o processo de transformação, o indivíduo está no meio, está na cerne. Ao que não fala no indivíduo, não se fala no funcionário da empresa, não se fala no funcionário do serviço público. E tem estágios de maturidade, de facto, e há provas várias sobre isso. E esses estágios de maturidade, ele passa no colaborador, ele passa nas lideranças também. Às vezes não tem despesa intermédia, que tem aquele estágio de maturidade para promover um ambiente, primeiro, interno, de produtividade, e não de perseguição, ou não de uso de poder ou abuso de poder. É moda buflã. Não tem 8 e não tem 80. Não tem instituições que têm uma performance interessante. Não obstante problemas, ok? Problemas sempre vai existir. Não há organização que não tenha situações por resolver. Mas tem que ter um driver que dá o toque.
né? E que estágios de maturidade ali, que te acaba para entre ruídos outros, que é essencial do acessório, né? E para de facto põe produtividade, põe um processo de colaboração, põe um processo de respeito, põe um processo de confiança, mas para resultado. E não para, não tem uma reunião que tem uma decisão de ação, que tem um prazo fechado, que tem aquela velha história, né? Pessoas na gaveta, ou pessoas no armário, etc, etc. Imagina num avião, você num avião, cá? Você põe um parafuso num avião. Assim mesmo? Agora, imagina aquele mesmo parafuso personificado por um funcionário que pôr de lado. Quer seja na empresa privada, atenção. Quer seja na máquina pública, obviamente. Sim. Quer seja na máquina pública. Aquele parafuso que se lá solto, que ninguém, a pessoa se finge que existe, esse lá tem enferruja, e tem enferruja tudo que é outro parafuso de asa. De repente, nunca está chinta, nunca está de cola, não está fazendo um voo cruzeiro, na hora de chinta na pista. Então, compara um conjunto de parafusos, quer seja em empresas, ou quer seja no setor público, que se têm gostado. Mas, repara, é difícil encarar essa questão, mas não tem uma agenda para frente, que senão não está por um stress, não o efeito, e nunca se ataca a causa. Mas isso é uma questão cultural. Isso é uma questão de 20 anos. E muito se diz, né? Muito se fala. Não, eu não estou a inventar nada. Mas é necessário não pôr com frontalidade para a ação. E não ser consequente. Não tem que tomar decisões. E não fingir que não se pode falar nisto. Porque todo mundo fala, mas ação. É preciso agir. E aqui vai, Libo traz uma questão que ação, naquela boa apresentação que eu fiz nas últimas palestras, e também na outros que assiste de boa, vou insistir sempre na questão de ação é urgente, é fundamental, é essencial a tomada de ação. Mas antes da tomada de ação, que era, se calhar, mais primordial ainda, existir um consenso nacional para que certas coisas têm que ser vistas a longo prazo, não em lógicas eleitoralistas, por exemplo, ou lógicas de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, sabendo que ou A ou B, ou C, ou Alaudio, ou Guevara, ou Raico parta, ele até entra, mas tem um caminho já definido, o curso é este, não pode mexer em uma ou outra coisa, mas nunca pode mexer no essencial, que está, as balizas que estão definidas. Porque muitas vezes o exemplo vem de cima, Guevara. Se não está fala na questão de tem colaboradores, servidores públicos que está fazendo nada, que está prestes esse trabalho como deve ser, colaboradores do setor privado é a mesma coisa, mas se nunca tem um exemplo também de cima, fica complicado também não conseguir afinar que estes parafusos que está solto, ou não? É verdade, hoje é verdade, e que tem planos perfeitos, ok? Que tem planos perfeitos, ainda mais hoje é necessário ter uma visão claro para qualquer caminho. Em Táchima, Cabo Verde, ao longo dos anos, teve, de certa forma, um caminho a ser feito. Só que, no meio do percurso, alguns agentes foram mudando e as velocidades foram alterando. Normal, acontece. Outras vezes mais lento, outras vezes mais rápido, outras vezes mais lento. Acontece, faz parte. Dentro dessa visão, não tem que garantir com colaboração clara e garante que a coisa está a acontecer. Não é? Repara, não tem um quadro legal interessante em vários aspectos. Né? Tem, claro, coisas a melhorar, claro que tem. Mas, às vezes, a execução entre o quadro legal, que é facilitador em algumas coisas, e em outras pode complicar, mas não tem que executar aquela margem que não tem dentro do quadro legal existente. Aí é que está, às vezes. Mas, às vezes, esconde-se. Lembra aquela coisa que não fala no início. Repara, tudo que não fala no início, agora isso te aplica nas questões mais estruturais da corporação, da organização, ok? Não pode falar, não, o quadro legal é aquele e aquele outro. Mas dentro de que o quadro legal é aquele e aquele outro, tem uma margem lá que o povo pode atuar.
Minha pergunta é até que ponto que não se esgota aquele margem interno que quase lugar está permitindo atuar. Aquilo que é a minha pergunta. E é necessário chefias intermédias, geral. E talvez esse pacto de longo prazo, é verdade, é necessário, porque e há sinais claros de que a sociedade está um pouco cansado. E há dias o deputado Barbosa, na televisão, ele falou, inclusive na YouTube também, tem uma coisa de ser, que ele falou, hoje tem vozes de sociedade que se está falando, tem um lado de situação que se fala está tudo às mil maravilhas e tem um lado da oposição está tudo pior, está tudo mal. E sempre, ao longo dos anos, é essa imagem que se passa, não é? Aniceto Barbosa, acho que é o nome do irmão do Ângelo Barbosa, a propósito. Então, esse deputado levanta a voz do facto que a sociedade quer um impacto diferente. Né? Então, estava a dizer, de facto, não tem que ter essa visão, existe essa visão, não tem que garantir com ação concreta, com liderança firme, para ganhos de curto prazo. Eu não pode acreditar que é possível, não é? Depois, uma que se chama coligação liderante, né? Não tem que garantir que tem um grupo que está comigo nessa luta, né? E não fala a questão de liderar pelo exemplo, né? E depois, não tem que ter, claro, o sentido do prémio, né? Aquele cereja, né? Não tem que sentir aquele cereja, que não tem que sentir aquele cereja que uma certa acontece. Mas sem perder foco e responsabilidade de cada um. Cada um tem que assumir essa responsabilidade. E por fim, hoje em dia, mais do que nunca, a comunicação, vimos a questão, né, o marketing político muito forte que se fez recentemente. Mas a comunicação tem um fator fundamental internamente. Porque muitas vezes a organização, a corporação, os colaboradores não têm noção da direção que a organização está a ter. Não têm noção. Se, por exemplo, foi um exercício, qual que é a missão de uma organização? Às vezes esta gagueja. Mas que vai ali que sempre aquela parte que me fala um bocado da dificuldade que não tem a nós enquanto cabo-verdiano de partilhar informação, de municiar nosso semelhante da informação necessária para que todo alguém esteja devidamente sintonizado no mesmo percurso? Mas, claro, que ali é onde que repara, por isso que o Diabo aponta uma questão que é estrutural. Está na nossa cultura de chefias. Está na nossa cultura de chefias, que, regra geral, por N razões, o colaborador não chega perto da hierarquia superior, por N razões, e muitas vezes a hierarquia superior não quer saber de contribuições do colaborador, por N razões também. Aqui não há uma razão, um está bem, o outro está mal, ok? Não haver uma predisposição para efetividade em ações de algo concreto e algo substancial, dilui-se. Parece haver essa tendência de diluir o esforço. O esforço dilui, porque perde-se na visão, com falta de... A visão tem que ser municiada, né? Direção é para frente, mas tem que monitorar, tem que comunicar, tem que lembrar pessoas mas aquele é caminho, não tem que lembrar pessoas, mas já não atinge uma etapa, não tem que dar exemplo de etapa que não se atinge, não tem que garantir que não tem um grupo que se atinge aquela mesma etapa. Mas repara, se tudo que as coisas ali que não se fala, se não vai na RAF, nós, bota tudo. Já era questões que você pensava naquela altura, Eva? Na discussão que você tinha ou na forma de encarar os projetos? Hoje, Modern Stuff Flow, RAF, nós, RAF principalmente, nós bem tem depois um alinhamento estratégico, bem tem, mas a cultura sempre prevaleceu, não é? A cultura de fazer bem, a cultura de querer estar sempre, não obstante né, flutuações naturais de qualquer organização. Mas se hoje, por exemplo, o RAF é que tinha na papel, formalmente, é que tinha documentos. Você entende? Mas tinha um propósito claro. O propósito era
técnicos de excelência de nacionalidade cabo-verdiana a fazer por Cabo Verde. Ganhos de curto prazo. Na poucos anos não consigo pôr SIGOF, não consigo pôr SIM, Serviço Municipal, não consigo criar recursos humanos, não consigo criar um conjunto de soluções na registro notariado. Não mostra evidências, mas não era capaz. Não cria companheiros, não teve suporte político, não teve um grupo de dirigentes que suporta. Não foi liderado, por exemplo, com lideranças internas. Ao como falar, Rafa, não está a falar todo o processo, também todo. Mas isso veio acontecendo ao longo dos anos. Mas depois foi esvaindo, ok? Foi esvaindo. E quando esvai, e não há uma comunicação forte para lembrar que o caminho é este, as coisas diluem. Por exemplo, questão cultural. No tem que ataca nas ineficiências que é culturais. Que está separando o microbolso. Aquele coisa tipo, você está lá na riba, você está bem, um vez não falou, fish, yes! Você está arranjando argumento para... Você entende? Mas não sou eu que estou a dizer isto, é estrutural. Boa parte das vezes é visível. Você entende? Basta hoje a haters. O Facebook hoje está expressa tchau coisa que está acontecendo na nossa cultura, não é? E tem um aspecto que me fala, nós estamos num contexto onde a individualidade tem protagonismo, nem sempre bate a porta, não é? Repara, vou ter um canal ali que você cria o conteúdo, etc, etc. Vou começar licença de TV, vou começar a ser disruptivo. Tem um outro, Adilson também, que está fazendo sucesso, né? Está na Holanda, acho eu. E tem um processo de estar na boca de povo com sucesso, com aceitação ou não. Mas tem uma visualização interessante, pessoas estão criticando, pessoas estão elogiando, mas hoje pessoas que estão a pedir autorização para fazer as coisas ali. Isto coloca-nos em dois momentos. Aláudio, o bobo tem que ser responsável para amanhã, ou com alguém criticou, para o sinta na base, para o pensa, para o reflete e para o falar. Epá, tal coisa ali é capaz de ser verdade. Mas também melhora noutra coisa. Para amanhã, para o entra, para o mostra, para o caminho de permissão de ninguém, para o fazer o que você está a fazer. Então, ali que é o desafio da transformação. Agora, é que é só iniciativa, tem que ter responsabilidade. É que para o administra frente de Facebook, então a tem que fazer ABC para mandar as bocas, anda ficar no sofá, anda mandando. Ou com alguém falando uma coisa de contrário, anda tralho, ou anda bloqueá-lo. Epá. É aquele velha história, Guevara. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Exatamente. É claro que bobo está falando assim, epá, essa conversa ali que me publica, epá, já recebe teu crítica, já recebe aquele, etc, etc. Epá, mas faz parte do processo. Vamos supor, vou fazer um post de alguma coisa, vou botar uma novidade qualquer na meu post, alguém também te mandou um monte de boca, etc, 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 etc. Epá, às vezes, é claro, tem aqueles haters que é vazio, não é? Ele é nada pessoal, não acredito, mas ele é nada pessoal, Guevara. Não, a pessoa se projeta coisas que é, cuidado, às vezes a pessoa se projeta coisas que é, principalmente, repara, epá, a mim fica contente, eu que estou hoje uma dinâmica de colocações positivas. Vou a fazer uma colocação, ter uma contribuição, etc. Mas a mim, na minha opinião muito pessoal, a minha é apologista de um frente a frente. Cima gosto de mim que o bônus está, ok? A minha é apologista de uma dialética, com consistência, ok? Já fazia várias conferências que me podia escrever textos, artigos, etc. Mas eu sou mais por esta via, do frente a frente, de trocar impressões, de escutar, de colaborar, de perceber, de contrariar, mas de estar neste canal, estás a ver? Uhum. E não de esperar, escrever e esperar, né? E não devemos esperar. Quando escreves, não precisas esperar. Tu já escreveste, já tomaste a tua iniciativa. Deixa fluir. Estás a ver? Porque quanto mais valorizares, vais perder o foco. Mais vale escreveres um outro artigo e continuares a escrever sempre para a frente, porque os haters não vão te deixar avançar.
Mas agora ali uma questão que não gosto de toca mais os convidados é nos educação. Nós é educado um bocado à base da escassez, onde que, vamos falar um bocado, que uma coisa que me acha fantástica é que ninguém tem que pedir permissão para porra nenhuma. Mesmo sabendo se faz. Se cara certo, não está melhora, não está recomeça de novo. Sabe? Mas ele é uma coisa que não está ensinado, Guevara. Esse conceito de não pedir permissão para nada, para fazer as coisas acontecerem, ele nunca tem ensinado ele. Nem na casa, nem na escola, e muito menos nas lideranças, quer superiores, quer lideranças intermédias. Como é que botou aquela parte ali? Botou a partir da mesma opinião ou nem por isso? Olha, de facto, a nossa também não era industrial, não é? Que todo o processo, desde a Segunda Guerra, etc., era todo o processo militarizado, não é? A hierarquia tinha que funcionar, etc., 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 etc. Né? Então, passa a ser um status que tudo passa a adota porque durante muito tempo deu certo. Okay? A hierarquia durante muito tempo deu certo. E em alguns momentos é necessária, né? Mas hoje não tem um sentido de alguma fluidez, é necessário ter mais fluidez na organização. Então, não é que a hierarquia não deve existir, deve existir. Quando você está dentro de uma estrutura corporativa, você tem que pedir permissão, naturalmente, não é? Porque defendes os interesses da corporação, não é? Mas é que pelo facto de você fazer uma iniciativa de comunicação, só pelo facto de, por exemplo, você ser jornalista de raiz, que te impediu de fazer um trabalho de excelência, aquele que quer falar, ok? Ali não tem que contextualizar nosso posicionamento, não é? O contexto da disrupção que a pandemia traz e a tecnologia, de certa forma, tem trazido, é que, Elon Musk pede permissão para cozer que está fazendo. É bem a fazer. Ele tinha condições financeiras, teve altos patrocínios financeiros, e muitos outros. Então, é isto que eu quero dizer. Então, esse processo disruptivo que te acontece, de um momento para o outro, só se caça de pedir permissão para dar aquelas iniciativas ali. Agora, voltando à educação que tu perguntaste. A educação é um elemento fundamental. Então, confessou que não tem um mito na nossa forma de ser e de estar, que está falando, a mim cria si, a minha si, e nunca está muda. É falso. Desculpa, é falso. Cozer que me é hoje, enquanto Guevara, não teve que crescer, não teve que aprender, não teve que molda minha forma de posicionar. Não teve que molda. Mas, da confissão também, teve um base de educação extremamente rigoroso, não é? E teve o lado bom. Esse rigor não trazer para mim, tenta afinar, para me pôr numa perspectiva de análise crítica, melhoria contínua, mas não de intransigência. É que hoje há muita intransigência, principalmente em muitas chefias. Que também um bocado de aspectos culturais que também tinham vez de processos de educação. Ou traumas também, ok? Então, por que não se falou isso? Porque não se falou isso porque mim tive que reconstruir um pouco partes de minha forma de ser e de estar, tive que reconstruir isso. Ok? Com um processo de introspeção forte, mas com ferramentas, ok? Com ferramentas. O treinamento, nomeadamente, o treinamento, ok? As ditas soft skills, não é? Mas o treinamento, ok? Com mentores que dão um forte apoio para molda e com estudos muito ao longo dos últimos 5 anos também tem áreas áreas complementares, não é? Que tem, para além de informações que tem tido desde a época de nós e o processo de coaching, que teve várias iniciativas, teve também teve outras iniciativas, portanto, tem estado tão muni minha cabeça, tem criado oportunidades para muni
minha cabeça de instrumentos para ajudar molda e que apaga, para que você consiga apagar comportamentos adquiridos ou princípios que você defende, mas você consiga controlar aquele segunda voz, né? Tipo, epa, que vale atenção, atenção ali sim. Então, me agora permanentemente, principalmente em momentos de tensão, não tem um segunda voz que te reeducando ou que te reposicionando. Exato. É que é fácil. O nosso subconsciente te traz coisas que te refletem no nosso comportamento. Agora, mudando um bocadinho de assunto, RAF, o embrião daquilo que é hoje a inovação e a tecnologia, mudança, mostra também era possível ter quadros cabo-verdianos capazes de fazer frente àquilo que me queria para a área da inovação e tecnologia no momento e fazer frente a tais consultores estrangeiros, a transição para a NOSI, toda uma reformulação da máquina pública em termos de prestação de serviço. Tem caso de casa cidadão, tem fala na registro destinatoriado, se acontece negócio com parte do Ministério das Finanças, mas qual é que é a terceira fase? Há quem diga que não tem que voltar todo o nosso ecossistema afinal e voltar para a África, por exemplo. Há quem diga que não voltar para o mundo, mas que Boguevar que esteve ao longo de todo esse processo, essas fases, mas que estou hoje the next big thing para a disrupção cabo-verdiana. Olha, aquilo é uma pergunta extremamente difícil. Já teve, ao longo desse percurso, teve a oportunidade de estar conhecer um pouco da administração pública, um pouco de realidade de Moçambique, de São Tomé, de Guiné. E, de facto, nos estava num estágio que te permitia dar saltos mais interessantes, não é? Por N razões nunca consegui dar. Agora, nesse momento, passo seguinte em vez de prognóstico, no foca nos nossos projetos que não tem atualmente e no fazer acontecer. Então, aqui, antes de não prever, depois da pandemia, já dá um bom espanto, previsibilidade agora é sempre difícil. Mas, então, aqui, se não consegue, repara, quando o RAF começa, nunca não pensa na África. A África foi uma consequência. No mapa Moçambique, na Moçambique, na Guiné, etc., etc., foi uma consequência de um conjunto de iniciativas que começam numa perspectiva mais técnica e foram suportadas por iniciativas políticas. Ok? Então, gosto-lhe, qual que é o próximo step que não tem que fazer? Minha opinião muito pessoal, ok? Que tem um vínculo, é a opinião que você está dando, de uma percepção de coisa que não tem visto, etc, etc. Não tem uma referência que, no mês de rapidamente com projetos de modernização da administração pública que já está financiado para BAD ou já está na fase de preparação, enfim, ainda acredito que 2022 já está operacional. Com esse projeto digital Cabo Verde, com projetos de educação, com projetos de financiamento de conectividade, projetos de promover um ambiente regulatório, e não garante níveis de execução o mais próximo de 100%. Que ali, para Linsa fala como gestor de projeto, como pessoa que está preocupada com a execução. Nesse momento, tem um guia muito claro. Minha guia é de 5 anos, ajuda o governo de Cabo Verde, implementa projeto Digital Cabo Verde Project. E tem 20 milhões de dólares. E é que um valor que é dado, é um valor de empréstimo. Nos filhos e nos netos, que também responsabiliza para restituir. Então, Lauro, é com esse pragmatismo ali que se falou. A pandemia já dá um espanto. Goste é para não arregaçar a manga. Colabora com o companheiro. Institucionalmente ou individualmente. E dá-nos máximo para nos guia que não tiver.
Se vou daqui a 2 anos, 3 anos, vou crescer master, vou crescer um exemplo de comunicação no digital com esse caminho que você está fazendo, investe tudo as energias nisto. E mim, na papel que me está, querer foca na responsabilidades que me tem. E põe esforço, colaborando com equipas, com instituições, com lideranças, de instrumentos para o projeto Digital Cabo Verde ser um exemplo de performance. Tu é Cabo Verde num cenário de um Cabo Verde Smart? Olha, mim é vice-presidente de Fundação Smart City. Não acredita, essa pergunta ali. Não acredita, sim, para Mori, mas repara, é aí que está desmistificando. Não desmistifica ser smart, Cabo Verde smart. Hoje em dia, não tem coisas que isso acontecem. Hoje em dia, já não tem casas que tem Alexia, que fala, liga o telefone, ligam para tal alguém, chama a minha móvel, chama a minha mãe, abrem o frigorífico. Já isso acontece. Já não tem Smart TV, já não tem Samsung que está com níveis de aparelhos muito interessantes. Portanto, a abordagem de uma cidade smart, e depois com a última publicação que sei, foi definida em eixos. Tem um holistic approach, tipo Dubai da vida, que cria uma cidade totalmente smart, não é? Do zero pensado num smart, exato. Sim, exatamente. Mas a nós não faz por exemplo, hoje em dia tem governance, né? A parte de governance. Você pode criar um sistema smart de governance. Ok? Hoje em dia tem eixos específicos e faz um approach em áreas. Por exemplo, pode criar uma política tecnológica smart de sustentabilidade energética. Ou seja, tudo isso é áreas que, com o passar do tempo, porque o conceito smart acabou por ficar muito vago, coisa de gente rica. Usa muito suspenso. Isso, exato. Repara, te dou um exemplo concreto, e ainda bem que estou fazendo essa pergunta, para provocar para buscar exemplos, não é? Safendi é um bairro que, na alto momento de pandemia, durante 13 meses, no trabalho com startup na Alemanha, com comunidade Safendi, e comi na casa, durante 13 meses, não criou uma solução de gestão de risco, pronto para ser utilizado. Que ele é ser smart, que ele não pode, por isso que não criou um projeto bairro smart. Ok? Não faz proof of concept. Não põe aquela solução na mão de boa parte da comunidade. Mas questões estruturais que deixa aquela ideia avança. Custo. Não basta ter o telemóvel. Se nunca tem condições de pôr mega. Nunca tem acesso. Não tem acesso ao dispositivo, cuidado. Nunca tem acesso, nunca tem acesso ao que está no dispositivo. Exato. Então, é tudo uma dinâmica. O processo de inovação tem uma dinâmica. Ok? Uma grande ideia. E tem que criar formas de ser sustentável. Ok? E num contexto que a Fundação que tinha meios suficientes de fazer um rollout mais forte. Não é? Mas não cria todo o conceito. E um conceito que funcionava. A gestão de risco, basicamente é um alerta. Ok? Era na época, não tinha questões de cesta básica, etc. Era dentro de liderança de comunidade, tinha uma governança que foi acordado, uma governança dentro de ACAS, okay? Que é a Associação Comunidade de Amigos de Safendi, se cria um processo de governança, de identifica moradores que podia exatamente ter de cestas básicas, etc. Ou seja, que ele trabalha smart e num contexto e gosta cada vez mais. Essa perspectiva de smart é uma perspectiva cada vez mais comunitária. Mais social, sim. Ok? Cada vez mais comunitário, ou seja, para atingir necessidades essenciais de população. Ok? Então, isso para dizer que deixou de ser o conceito de um holistic approach, né? E passa a ser um conceito mais voltado para a comunidade, para endereçar soluções que a comunidade de facto mestre. Maria, repare, não tem uma oportunidade fantástica.
muito alguém hoje em dia é difícil buscar com um smartphone. Mas ter um smartphone e que ter capacidade monetária de garantir é um desafio. A pergunta é, será que no mês se caminha para questões de internet gratuito ou etc.? É uma pergunta de políticas públicas, ok? Mas não tem que garantir sustentabilidade de outras formas, né? Contrapartidas, etc. Mas também há estudos que mostram que os jovens hoje são pouco produtivos no móvel. É mais ócio, é Facebook, é TikTok, etc, 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 etc. Mas, Guevara, eles estão a fazer uma provocação. Claro. Não tem smartphones, não tem uma realidade que é dificuldade no acesso à internet, né? Mas nunca tem conteúdos, Guevara. Se não repara, e uma das coisas que fazem criem a canal de produção de conteúdos digitais é o facto que muita gente que nós africanos nunca domina a narrativa daquilo que sai sobre nós nos diversos órgãos, nos conteúdos que são produzidos. Aí te volta aquela velha história, como você falou, que tem conteúdos. Quer dizer, o pessoal tem móvel, o pessoal tem dificuldade de ter acesso ou não ao móvel, dificuldade de ter acesso a megas, nunca tem nada que eduque e que recentre o posicionamento desses jovens que os leve a ser produtivos. Yeah. Ele é uma questão muito pertinente. E repara, e acho que às vezes tem até um contexto colonial nisto. É que, de certa forma, pode ter um aspecto estrutural. Lembra aquele episódio de distanciamento ao poder, a questão da hierarquia? É sempre uma percepção que o outro pode fazer. E a questão da iniciativa, não é? É por isso que me fazia também a questão ao lado de Stacubô, nessa dinâmica, porque junto tens que ter o suporte, não é? Então, acho que essas iniciativas, e não tem vários outros nacionais que se fazem, que está dentro nessa dinâmica, não é? E, às vezes, é que tem que ser perfeito à partida. Tem que começar. Apenas isso. Começa. Porque a rotina, a prática cria rotina, né? A rotina te gera comportamentos. E ao que gera um comportamento, você promove uma cultura, a pessoa se contagia, você cria. Então, de facto, você tem uma responsabilidade ali. Expectativa, minha opinião pessoal, minha expectativa em relação ao bom, o mais alto possível. Amanhã posso estar com um naipe de convidados, pode ter um mesa lá, pode ter 3 convidados lá perto do bom, pode ter um virtual, um híbrido, um modelo híbrido lá, tal. Para crescer de facto, não é? É necessário isto. E tem um aspecto, acho que a cultura africana é muito oral também, né? Tem muita oralidade e nunca está se explora no limite, né? E acho que canais digitais hoje, na nossa oralidade, não é? Pode ser um elemento fantástico para acelerar a nossa cultura e a apropriação da nossa cultura, de facto. E acho que este é o caminho. Não tens que pedir permissão. Vai em frente, meu. Acredita no teu potencial, coloca os teus instrumentos e este é o caminho. Mas, de facto, tem esse paradigma. É um paradigma, de facto. Não tem que quebrar esse paradigma. Por exemplo, aquela implementação que se faz lá com a comunidade de Safindi, tinha-se conseguido envolver toda uma comunidade, embora Safindi seja 6.000, a volta de 6.000. Exato. Mas aqui, tirando aquela experiência de Safindi, mas que nós não pode engajar todo Cabo Verde nesta causa. Tirando daquilo de conclusões que botou de experiência de 3 meses de Safindi. Olha, não teve iniciativas de outros bairros que, mediante aquela experiência que não teve, esse speed para entrar naquele circuito, não é? Mas como tudo, ao que faz uma prova de conceito, inclusive aquela prova de conceito com aquele startup que esteve conosco, servir para melhor instrumento e hoje tem alguns projetos interessantes na América Latina. Ok? Portanto, mas, é claro, nunca tinha sustentabilidade, nunca tinha um meio de financiamento. Então, nunca consigo dar corpo a toda a estrutura, ok? Porque também exigia já ter um dinâmico, uma disponibilidade maior e tudo mais, não é?
Mas o caminho não fosse uma prova de conceito com uma governança, por exemplo, um parceiro interessante podia ser Câmara de Praia, câmaras de uma forma geral, mas de praia em concreto, tendo em conta a experiência, provedoras de telecomunicações, não é? E fazer um juntamão para fazer para criar serviços, de facto, que é serviços que também é o encontro de necessidades. Por exemplo, que a gestão de riscos. Se não está a fazer sensoriamento nas zonas de água, né? Ou facilmente pessoas nessas casas, nessas barracas, ou nesses bairros informais, ou etc., recebem essa ameaça, não tem movimentação de terra, cuidado, pode ter risco de terra passar na zona, por exemplo. Claro. Que ele é ser smart, ok? Que ele cria uma comunidade smart. É que cria um smart building, que pode ser monte inovação ou monte instrumento. Com sensores, hoje em dia, você fazer coisas fantásticas a partir de um móvel. Exato. Okay? Então, é esse contexto ali, é possível, replica, sim. O que não pode fazer para a larga? Primeiro se cria um projeto para ter uma governança de bairro. Atenção, esse projeto de Safendi só foi possível porque houve uma liderança da associação. Ok? A nós não foi, a mim não teve o papel de orquestra todas essas iniciativas, de garantir, juntar as peças para fazer o pacote, né? Mas a liderança do desenho, do que devia ser, como devia ser, etc., etc., foi com uma forte liderança do grupo, da comunidade, representada pela casa. Pessoal, queria Guevara Cruz. Guevara, muito obrigado. A conversa está super nice. Campeão, bom conversa. Eu dei uma parte mais descontraído. Gosto de pensar que estou ouvindo nos últimos tempos, Guevara. O playlist Boxster. Olha, minha playlist, então confessou que minha playlist, nesse momento, tem um livro, é que a música é um livro de Seth Godin, de Deep, vale a pena ler. Ok? E não tenho ouvido pontualmente, não tenho ouvido Élida, Mayra, essencialmente, George, que tem tido uns featuring interessante, não é? Muito George foi um atleta de vôlei, portanto tem um carinho especial para George. Então, não tenho ouvido essencialmente Mayra e Élida, pontualmente outras músicas assim, mas em termos de preferências assim, alcançando a caro, etc., ou momentos outros, como anda-se permanentemente e tem um livro que não se a ler, que também é um pouco descontraído, para mim é uma descontração, que é Poder Sem Limites. É um livro também fantástico, que não se a ler. Portanto, minha playlist resume a poucas coisas, provavelmente eu focado, nunca te dispersa teu, alcance da... nunca te dispersa teu. Ok, porque na mentura de Bram, Guevara, mas que bovira, bro. Olha, caminhada, ultimamente ainda feito teu caminhada para o interior, não se te descobre Santiago. Até 2 meses, 3 meses atrás, ainda praticava vôlei, e teve uma pequena lesão. Com a abertura, né? Houve abertura recentemente, retoma vôlei, mas teve uma pequena lesão no joelho e tal. Então, um saturo para retoma, tu vês? Mas tem feito essencialmente caminhadas para o interior de Santiago. Não gosto, se me fica parado, ainda fica assim um bocadinho estressado, porque o movimento ainda para mim, natureza, etc., meio que é muito de ginásio. Não gosto de estar na natureza e não gosto de espírito de aventura, né? Subir montanha, sempre que me puder aos finais de semana, ainda procura. E tem um aspecto importante que é estar com grupos de amigos e minha mãe, minha avó, meus irmãos. Depois da pandemia, acaba para se tomar, acaba para recentrar um bocadinho. Sim. E gosto também, que para mim é uma diversão, é participar naquelas conferências, que para mim também é uma forma de sensibilizar. E despede conhecimento, né? De partilha. Partilha, sim. Conhecimento hoje em dia está no YouTube, está mas é partilha experiências. Há pessoas que querem
pessoas que querem perder tempo de bar pesquisa, de bar job, se vou poder trazer ele na mão, pessoal de Samas, não estão numa sociedade onde que pessoal que quer vai atrás, pessoal que quer vai tira nele, por isso que não estou aqui um trabalho mais que você faz é interessante para você colmar uma distância que existe entre aquela pessoa e o conhecimento, pessoal que quer vai atrás para a pesquisa, então vou ter que trazer ele. E não tem só que agradece, né? Que tenha mais Guevaras por aí. Só outra coisa. Mal que tiver nesse mundo, mal que ser lembrado, minha brother. Opa. Bom, vou fazer uma pergunta. Olha, eu me lembro daqueles momentos que nós esteve junto. Basicamente, o momento que nós esteve junto, está passa cheio de autenticidade. Não gosta de momentos de diversão, não gosta de uma boa música, não gosta de um bom tocatina. Nem tem colegas que toca, sabe? De vez em quando dá ensaia na canta, mas a voz é leve. Mas essa percussão, até que percussão às vezes. Não uma busca tumba, né? Um chocalho. Aquele, eu gosto de fazer lembra agora. Não costuma ser, não acredita, maestro de orquestra. Maestro de orquestra? De fim de ano. Cuidado, não tem um grupo de fim de ano. É verdade. Não costuma ser maestro de orquestra. Por acaso, que o pessoal de galera do bem? Galera feliz, Valdo. Exato. Exatamente. Voilà. É um grupo que não está um final de semana ou outro assim sempre com alguma regularidade e tem alguns maltas que toca, tem alguns maltas que bagunça, né? Então a minha acaba para ser um bocadinho um meio termo daquilo e pronto, para descontrair, né? Felizmente é um bespano. Primeiro no shout-out do pessoal de galera feliz e gente boa, um pai algumas coisas com esse caras do bem. Guevara, muito obrigado, minha brother. Foi um prazer enorme, foi um momento muito enriquecedor e tchau sabe, troquei ideia com o boi e aprendi muita coisa e abri porta para pessoas também terem mais acesso àquilo que é Guevara. Foi nice, muito obrigado. Continua-se excelente trabalho que você faz de promover a inovação e tecnologia e disse lá, que acho que mal foi na conversa que tem melhor forma de não fazer diferença de que dá exemplo. Se não estudo dá exemplo nas pequenas coisas que não está fazendo, não te acredita, mas não está conseguindo chegar lá. Valeu, irmão. Exato. Obrigado por esse tempo, pá. Obrigado, foi uma conversa também agradável, portanto, vou fazer enchente totalmente descontraído né? e totalmente um clima de muita confiança e esse é o espírito. Né? E pronto, eu sabia. Estamos em contacto e sempre que possível, no data keep in touch. Com certeza. Um abraço. E sucesso, pá. Sucesso para essa caminhada, pá. Thanks. Força, tchau. Ok, tchau.